Pai do Senhor, glória a Jesus. Como foi divulgado, nós estamos começando nossa escola bíblica, já, esperando aqui que alguns irmãos entrem, alguns convidados, alguns amigos, irmãos, para que a gente possa iniciar nossa escola bíblica. Pai do Senhor, irmã Claudineide, presbítero Mauro, Letícia e o pequeno Samuel. Glória a Deus. Uma lição maravilhosa, né? Daniel ora por um despertamento. E nesses dias nós realmente precisamos de um despertamento. Precisamos, a paz da sua irmã Manaísa. Nesses dias precisamos de despertamento. Que Deus nos desperte, né? Para que a gente possa estarmos alertas e apercebidos e não despercebidos. Diante dessa pandemia, o que vocês acham que Daniel faria? O que ele faria? O que Daniel estava... como Daniel ia agir? Com toda certeza, de acordo com o texto, Daniel ia agir como realmente ele agiu, né? Ele agiu como todo cristão autêntico agiria, buscando o Senhor, né? Comportando-se como tal, porque não sei se vocês já perceberam, meus irmãos, mas surgiu uma ideia de que no banco o crente não pega coronavírus, né? Nas filas bancárias, nos estabelecimentos de beleza não pega, nos supermercados não pega, né? Mas na igreja pega. Não sei por quê. Mas não convém aqui falar sobre isso, então vamos falar sobre o despertamento, em busca do despertamento. Lembrando que eu coloquei o PDF que nosso pastor presidente enviou da escola bíblica no grupo da igreja. Os irmãos podem baixar e ficar à vontade. Quem desejar o PDF da revista Escola Bíblica completa, no privado, no meu WhatsApp, pode ficar à vontade, ou até mesmo no Facebook, deixa uma mensagem que eu envio para você, sem custo nenhum, tá bom? Mas antes que você possa compartilhar e acompanhar a lição em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos divulguem acerca da lição, porque eu noto que muitos crentes da igreja, estão um pouco despercebidos, né, a respeito da lição, do momento que nós precisamos meditar nas Escrituras. Uma coisa que você vai notar nessa lição é que Daniel, quando chega o período de 70 anos do cativeiro da Babilônia, ele buscou a Deus em oração para entender como é que Deus ia fazer aquilo. Pedir a Deus despertamento, orientação, revelação. Como é que Deus ia cumprir a promessa que ele fez ao seu povo, a Israel. Por incrível que pareça, aparentemente Daniel não via possibilidade nenhuma de que isso acontecer, mas a forma como Deus trabalha é inimaginável. Deus levanta outro soberano, por nome Ciro, e aí ele assume até então o governo dominado Babilônia, e através de Ciro, né, Deus abranda o coração de Ciro, Deus move o coração de Ciro a ponto dele fazer coisas maravilhosas para beneficiar Israel e para cumprir a palavra que o Senhor falou. Então, uma coisa temos por certeza, tudo aquilo que o Senhor falou e deu por certo que há de se revelar, que deu por certo que há de se cumprir,
Não importa quem esteja no poder, Deus cumprirá a toda a sua vontade. Né? O profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, diz que Deus fará toda a sua vontade e cumprirá tudo o seu desígnio que ele tem planejado. A paz de sua irmã Juliana, Deus abençoe. Então vamos orar, vamos iniciar. Vocês podem concordar na oração? Oremos. Eterno Deus e justo Pai, nos ensine, nos capacite, nos instrui. Ó Deus, para que possamos ser tomados por esse despertamento do Teu Espírito Santo. Justo Deus, nos dê condições de buscar, Senhor, cada vez mais a Tua face e fazendo a Tua obra com alegria e singeleza de coração, pedindo Tua ajuda, pedindo Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Que Teu Espírito Santo conduza essa escola bíblica. Ó Deus, nunca foi tão fácil aprender Tua palavra nesses momentos, pois o Teu Espírito tem usado diversos dos Teus servos, os autores da revista, os comentaristas. Ó meu Deus, que o Senhor entre em nossa alma, entre, Senhor, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, como um sopro renovador, restaurador, que restabeleça o prazer de ouvir Tua palavra, o prazer de meditar na Tua palavra e ouvir dos altos céus a Tua palavra que nos encoraja, que nos abençoa, que nos dá, ó Deus, direção para a vitória. Deus justo, assim como Daniel consultava nas Escrituras e era testemunha ocular daquilo que Tu fizestes naqueles dias, ó justo Deus, Tu fizestes muitas das vezes isso. A Tua palavra diz que nosso amado Jesus, depois de ressurreto, foi visto por mais de 500 irmãos. E os Teus servos, os discípulos, os apóstolos, falaram que eles eram testemunhas oculares dos benefícios e as maravilhas que Teu Filho amado fez. Pai justo, eu Te peço, em nome de Jesus, e trago uma palavra aqui, Senhor, de segurança e profecia sobre nossas vidas. Que nós queremos, ó Deus, nessa geração, ser testemunhas oculares das Tuas maravilhosas obras que Tu há de fazer, porque tudo tem um fim, Senhor. Só Tu permanece. Todos os homens têm um fim, só Tu és eterno. Todos os governos têm um fim, o Teu jamais passará. Ó justo Deus, assim cremos em nome de Jesus. Amém. Pai de seu irmão Clécio, glória a Jesus. Que segurança, né, irmãos? Que segurança quando você entende a palavra que diz que o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus não há de passar. Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, alguns versículos em alguns capítulos. Daniel capítulo 9, é o nosso primeiro texto. Pai de sua irmã Elza Lessa, saudade de vocês aí. Pajuçara, Ceará, Maracanaú, né? Daniel capítulo 9, do versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Daniel 9. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor, versículo 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino da Babilônia no primeiro ano de seu reinado. Eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a dissolução de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração e súplicas em jejum,
em pano de saco e coberto de cinzas. Vamos para capítulo 6. Pai do seu irmão Elsa. Deus abençoe vocês, viu? Saudade. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez com que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Capítulo 2, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Capítulo 2, 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desses mistérios, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Vamos ler, faz parte da lição, Esdras. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, e que seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua moradia, em que todos sobreviventes, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Versículo 5 final. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Louvado seja Deus. Acredito que só a leitura dá para a gente entender mais ou menos a linha de raciocínio dessa lição. Nós vimos também aqui na situação em que Daniel se encontrava. Deixa eu só abrir aqui que eu desmarquei. Profeta Daniel. Vou deixar aqui marcado. Então, nessa lição nós vamos estudar. Daniel ora por um despertamento, né? Daniel ora por um despertamento, ou seja, do momento de crise, do momento difícil. A Bíblia diz que Daniel orou ao Senhor e o Senhor ouviu. E o Senhor abriu o entendimento de Daniel para que ele possa reconhecer, para que ele possa entender o que estava acontecendo. Louvado seja Deus. Bom, os crentes fiéis brilham como a luz, né? Mateus capítulo 5, versículo 15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia
Isso, segundo os estudiosos, por volta de 15 anos de idade. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia ou de alta posição também. Meus irmãos, nesse comentário da introdução aqui, nós estamos vivendo, a parte do seu irmão Walter, Deus abençoe vocês. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, porque algumas vezes eu andei olhando rapidamente algumas lives, e o que eu vou falar aqui é porque eu preciso falar, de pessoas lançando profecias, pessoas profetizando, e esta live estava cheia de gente assistindo. E você me perguntar o texto bíblico que foi usado, não sei dizer, porque não houve, né? Se houve alguma exposição do texto, também não houve. E não sei se vocês já entenderam, mas o inimigo já arranjou um jeito de prender os crentes neste tipo de evangelho que eu considero evangelho missimioso. Um evangelho caldo de arroz, sem sustentação. Porque a vontade do diabo, meus irmãos, é tirar isso da igreja, a palavra, e deixar somente os movimentos para aplacar o ego e o desejo da alma do crente em saber o que Deus tem para ele, porque parece que ele tem vergonha ou tem preguiça de ler a palavra. A paz do seu pastor João Maria, Deus abençoe. Saudade de vocês. Então, o que acontece? É mais fácil. Um amigo meu disse que esse evangelho que estão pregando por aí é o evangelho fast food, comida rápida, né? Drive-thru. Então é mais cômodo para você e para mim ouvir uma profecia do que estar lendo a palavra. Eu não vou ignorar as profecias, é bíblico. Mas o que está escrito é para ser ensinado, é para ser orientado. E tudo isso, para quem ensina, para quem expõe, requer tempo, desgaste. Paulo uma certa vez falou que ele sentia dores de parto para gerar nas pessoas Cristo, e realmente é a dor de todo pastor, a dor de parto, gerar Cristo nas pessoas. Até porque quando esses movimentos de profecias, eles arrecadam essas ovelhas para si e não levantam para Cristo, né? Porque quem é obreiro do Senhor sabe que as ovelhas não pertencem ao pastor. Nós somos responsáveis por ela. As ovelhas pertencem ao Senhor. Aleluia. Então, pois bem, nesse primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar diante de uma circunstância que o próprio texto diz em Daniel, que ele leu acerca da profecia do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10 de Jeremias, e ele observou que os 70 anos do cativeiro estava se completando, e ele não via possibilidade disso acontecer. E aí ele busca a Deus em oração para saber a orientação, para saber como é que Deus ia agir. Já que ele não via nenhum sinal acontecer, e algumas coisas estivessem acontecendo na direção ou na mudança radical daquela situação, Daniel não estava percebendo. Mas assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se com um saco de cinza, em sinal de profunda tristeza ou de quebrantamento. Esse era um método que antigamente se usava para apresentar-se a Deus como apresentando de forma estereótica o que estava no seu interior, quebrantamento. Já no Novo Testamento, Jesus, ele censurou os escribas e fariseus que rasgavam suas vestes para mostrar um sinal de quebrantamento e humilhação, mas era apenas aparência, era apenas encenação, era apenas teatro. E aí o próprio Senhor Jesus disse: não rasgai vossas vestes, mas os vossos corações. Que Deus possa fazer isso conosco esses dias. Que venha um despertamento na igreja brasileira para que venha orar, voltar a orar nas madrugadas.
para que a gente leve novamente, volte a usar os lenços na igreja para enxugar as lágrimas para uma mensagem bíblica, né, com conteúdo. Que o Espírito Santo entre nas nossas igrejas e mude essa história. O crente, ele vai para tudo que é canto, não tem medo, mas falou que tem culto e tem medo. Não, pastor, não vou para a igreja porque eu estou com medo de pegar o coronavírus. Se o coronavírus for lá para a igreja, se converte. É meio, pastor. É verdade. O pastor João Maria está falando que tem muitas lives que é só movimento. É verdade, pastor. Que tem mais a ver com o mundo das trevas do que o reino de Deus. Então, povo de Deus, o que está acontecendo? Claudiana manda aqui um abraço para o pastor João e a pastora Marília, tá? Ela está aqui me auxiliando, ela não quer aparecer. Então, o que está acontecendo? Daniel orou para entender o que estava acontecendo. As pessoas, ao invés de ouvir a mensagem do Evangelho e crer na palavra, porque sem esse princípio, como é que você vai crer na mensagem pregada falando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? E que você não é consciente de que está tudo escrito, que diz respeito à igreja, está garantido, todas as promessas contidas na Bíblia a respeito da igreja estão garantidas. Elas não dependem para acontecer com você e comigo, elas só dependem de Deus para acontecer. Né? Claudiana, o pastor João Maria está dizendo, muito obrigado, mandamos outro para ela. Amém. Então, nós não precisamos realizar nada. Deus é que fez tudo. Nosso papel é o nosso papel de igreja. Sal, luz. Viemos produzir frutos dignos de arrependimento. Que se manifestem em nós os frutos do Espírito. Então, Daniel viveu uma vida consagrada. Isso dava-lhes condições de orar. Diz a Bíblia Sagrada, Provérbios 15, versículo 8, a oração dos retos é o seu contentamento, cuja contentamento é a doutrina bíblica do Novo Testamento. Contei-vos com o que tendes. O grande problema da teologia da prosperidade é que o crente não se contém o que tem e acha que vai enriquecer do dia para a noite. Claro, Deus pode fazer isso com você, independentemente de onde você esteja. Porém, o princípio do Evangelho não está nisso. O princípio do Evangelho é salvação. Porque você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas, Jesus falou bem claro, dizendo que você, se ama esta vida, perdê-la-á. E quem perde esta vida, achá-la-á para a vida eterna. Então, ele continuou com jejum, oração, humilhação. Né? Daniel não se misturou com o paganismo, vivia conforme a sua consciência do temor do Senhor. Nós sabemos que quando ele chega na sua idade tenra, ele não quis participar dos banquetes que chegavam até a mesa, porque antes de chegar até a mesa, esses sacrifícios esses alimentos eram sacrificados aos ídolos babilônicos. O irmão Walter, realmente falta-nos o quebrantamento pela presença do Espírito Santo, que Deus nos constrangendo. E isso só acontece com a busca constante pela santidade, é verdade. Então, meus amados, o pastor João fala disso, verdade, Jesus veio para salvar. Então, veja bem, se você quer saber qual é o problema do avivamento, é só olhar para mim e para você. Você quer saber a solução do avivamento? Olhe para Deus. E aí descobrimos o que está acontecendo. Você pode pegar Zacarias e mostrar e ver lá, Deus reprovava o culto daqueles homens, porque oferecia animal cego, né? Os próprios sacerdotes profanavam com pão asmo, velho. Eles achavam que o culto era enfadonho, porque eles pensam, como hoje, tem crente pensando que o culto é para ele. O culto não é para você, para mim, o culto é para Deus. Nós somos parte deste culto.
como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Então, a partir daí, a estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Você já parou de orar? Ou você está assistindo os telejornais e cada vez mais se afundando com medo? Você precisa entender que tudo isso que está acontecendo e muitas coisas virão, porque Jesus falou em Mateus 24 e 25 que essas coisas aconteceriam até sua volta. E Jesus foi bastante claro e incisivo em dizer: mas ao que persevera até o fim será salvo. Então há necessidade de perseverança, há necessidade de conhecer, porque o discernimento bíblico é essencial e o discernimento espiritual só virá se houver Bíblia. Se não houver Bíblia, não tem discernimento espiritual, tem achismo espiritual. No caso de Daniel, não. Daniel, ele orou, Daniel buscou e Deus mandou a resposta. Meu irmão, você acha que a diferença de Daniel para esses dias mudou alguma coisa? Só o tempo e o modo, mas o Deus é o mesmo. Nós temos livre acesso ao Senhor para nos orientar diante da circunstância. Se quisermos que Deus nos revele alguma coisa, somente através da oração. Então, no terceiro tópico, coincidindo com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. E aí foi quando o rei Ciro invade Babilônia, mata o rei e assume, e aí Deus começa a agir naquilo que ele prometeu há 70 anos atrás. O rei da Babilônia estava em guerra com Medos e Persas. Os Medos e Persas eram dois povos. Medos e Persas fizeram uma aliança para derrubar a Babilônia, para investir. E o rei da Babilônia era, na época, Nabonido, seu filho Belsazar. Estava na capital da cidade da Babilônia, cuidando dos seus assuntos administrativos no governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes e, estando já embriagado, mandou trazer os utensílios da casa de Deus e ele profanou, bebendo com as taças que era feito com parte de sacrifício. E aí nós sabemos que Deus começou a agir, cumprir a sua palavra que ele tinha prometido há 70 anos, mas ninguém saberia como Deus ia fazer. E Deus começou a fazer aquilo naquela mesma noite. Então, o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus, de Jerusalém, e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados bebiam vinho nestes vasos consagrados ao Senhor. Houve então a intervenção divina. O rei viu que naquele exato momento apareceu lá em Daniel capítulo 5, versículo 5, uma mão escrevendo na parede: Menem Tekel Parsim, pesado fostes e fosse achado em falta, hoje mesmo será tirado teu reino. E aí ninguém conseguiu decifrar aquele mistério, aleluia, mas Deus tinha um homem naquele lugar, Deus usa Daniel, e Daniel vem naquele processo de consagração. Pode ser o irmão Ronaldo. Daniel vem naquele processo de consagração, e ali o rei babilônico faz promessas para quem decifrasse. E aí Daniel aparece. Daniel disse que não precisava que ele viesse dar-lhes valores nem glória nenhuma, porque ele ia fazer aquilo ali. E houve Daniel recebeu de Deus a interpretação e falou que ia acontecer, que foi dividido o reino e deu os medos os persas, Daniel 5:28, e aquele momento foi tão interessante que o joelho do rei, de tanto medo, batia um no outro. Tanto medo. Então, uma mão apareceu de repente. E é assim, irmãos, é de repente como Deus opera. Pai, Senhor, minha amada, minha irmã Graça. Eu gosto de dizer, é duas vezes irmã, né? É irmã biológica e irmã em Cristo, glória. Só tem uma coisa para lhe dizer, lá no céu não tem aquela cuscuzeira que você tem não, viu? Então, meus irmãos,
o resultado de um despertamento proveniente de Deus é tão maravilhoso que a gente fica assim, boca aberta, como diz o salmista: Senhor, eu estou maravilhado com tantas maravilhas que tu fazes, né? O rei Ciro foi despertado em seu espírito, Deus usa Ciro, e em Esdras capítulo 1, versículo 1, Deus usa Ciro, versículo 1, diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Aí começa a falar a respeito da reconstrução do templo do Senhor, para cumprir o que Deus falou há 70 anos atrás. Aleluia. Deus cumpre o que diz. Eu acho que Daniel viu assim Deus entrar com ação nos 45 minutos do segundo tempo dessa história. Mas como Deus não perde o controle de nada, eu não sei para que tanto medo no meio dos crentes. Deus não perde o controle de nada. Se nós... Olha, veja bem. Jesus falou que a igreja estava em suas mãos. Por que do medo? Eu acho que não há necessidade. Se há medo, então não conheceu o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É verdade. A minha irmã está dizendo, tem coisas melhores, irmão. É verdade. Então, veja bem. Deus desperta Ciro. E aí começa um grande despertar. Se você ler Esdras, na construção do templo, é emocionante porque os mais velhos, quando viram a base da fundação do templo sendo reconstruído, eles se alegraram e choraram com tanto ímpeto, que diz a Bíblia, ouvia-se à distância, tanta vibração, né? Tanta glória, tanta alegria. Deus, quando cumpre as suas promessas, ele traz gozo e alegria. Aleluia. Deixa eu só saber a hora, que eu estou um pouco perdido da hora. Porque, irmãos, aqui em São José está chovendo. E de repente o céu ficou escuro. E eu estou desorientado aqui porque eu estou sem o relógio perto de mim. Amém. Estou terminando, tá, irmãos? Então, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Versículo 2 diz: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Nesse tempo, Jerusalém e Judá viviam essa esperança de ver o seu templo sendo construído, né? Pai, sua irmã Kátia, Deus abençoe. Então, veja bem, cada despertamento verdadeiro traz com o homem, veja as majestades de Deus, sentido em sua própria pequenez. O seu pecado e sua situação os deixa à mercê, e somente através do despertamento passa a entender a grandiosidade do Senhor. Foi o caso de Paulo, que até então não era Paulo, era Saulo. Saulo assolava, perseguia, fazia, pintava, né, desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra não somente Saulo, mas também todos os intentos contra a igreja haviam cessado naquele exato momento. Então, a partir daí, pôde conseguir, porque o próprio Saulo, ao ser despertado, perguntou: quem és, Senhor? Atos 9, versículo 5. Quem és, Senhor? Aleluia. E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Glória a Deus. Irmãos, vamos analisar um pouquinho? Saulo estava perseguindo quem? As igrejas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Saulo estava perseguindo as igrejas.
E Cristo se coloca agora, nesse exato momento, como advogado da igreja, porque ele se depõe como alguém que tem procuração celestial, que pode falar pela igreja. Quando Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo podia dizer: mas Senhor, onde foi que eu te vi para te perseguir? Eu estava perseguindo esses crentes aí. Exatamente isso. Quando o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que alguns estudiosos falam que é a ética do reino, nos versículos 10, 11, 12 e 13, o próprio Senhor Jesus disse que bem-aventurado é cada um de nós quando perseguido e maltratado por conta do seu nome, porque grande é o galardão dos céus por vossa causa. Então, houve um despertamento. Ciro teve uma experiência com Deus, o Deus Santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 18. Ciro era agora o responsável por eles, e o mesmo sendo esse vaso muito valiosos, ele queria devolvê-lo à casa do Senhor. Deus começou a cumprir as suas palavras e a sua promessa a seu povo, quando ele usa o profeta Jeremias, que o povo seria deportado de Jerusalém para a Babilônia e passariam lá 70 anos. E Deus dá uma palavra para eles: olha, até que esses dias se passem, casem, deem casamento, construam casas, plantem pomares, vivam a vida. Ou seja, mesmo em terra estranha, Deus faz promessa para o povo: vivam, né? Sejam abençoados e orem pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, tereis paz. Israel estava ali em cativeiro, porém Deus disse: vocês vão aí ter casa própria, vocês vão ter terras agricultáveis, vocês serão abençoados, seus filhos vão se casar, vão constituir família. Ou seja, vocês estão há 70 anos aí mais para mim abençoá-los, mesmo pelo fato de Israel ter pecado. Esses 70 anos vamos dizer assim, de disciplina, mesmo sendo disciplinados por 70 anos, mas Deus disse: vivam a vida, eu sou com vocês. Que Deus bom, né, gente? Não dá para descrever da grandiosidade desse Deus. Então, meus irmãos, assim aconteceu de forma maravilhosa o que Daniel achava que era impossível. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías profetizou há 200 anos antes, meus irmãos. Profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor, em Isaías 45:1. Nesse caso aqui, o que o profeta Isaías estava falando pela boca do Senhor era que este homem ia ser aquele que abriria as oportunidades para que Israel pudesse construir o templo, que era motivo de orgulho para eles. Nada era mais importante do que construir o templo, lugar de adoração, lugar que eles pudessem voltar a sacrificar ao Senhor e prestar um culto ao Senhor. Aleluia! Eu não vejo a hora que a igreja possa abrir para que possamos cultuar ao Senhor, para que a gente possa chorar diante dele, se ajoelhar, clamar o seu nome, cantar hinos que glorificam o seu nome, exaltar o seu nome e falar para as pessoas que vão nos visitar, ouvir o Santo Evangelho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, finalizando, a resposta às orações de Daniel foi precisas. Nós temos um Deus preciso nas suas ações. Nada foge dos detalhes dos olhos de Deus, nada. Rapaz, é interessante, porque eu me lembro da oração, agora me lembrei de um fato, da oração do rei Salomão, quando ele dedicava o templo. E aí passa aquele momento, ele faz a dedicação, faz a oração, Deus derrama de sua glória, né, de maneira que ninguém que estava dentro do templo podia sair, quem estava fora podia entrar, foi uma glória só. Pois bem, logo depois disso, a Bíblia afirma que Deus aparece a Salomão em sonho e pergunta e diz a ele o que ele queria, né?
E o mais assim, que nos chama a atenção é o fato de Deus ouvir a oração dos seus, quando ele diz assim: Salomão, eu ouvi tua oração. Glória a Deus. Amém. Como é bom, né? Salomão, eu ouvi tua oração. Ronaldo, eu ouvi tua oração. Juliana, eu ouvi tua oração. Kátia, eu ouvi tua oração. Graça, eu ouvi tua oração. Aleluia, né? Pastor João, eu ouvi tua oração. Robélio Walter, eu ouvi tua oração. Como é bom, irmã Manaísa, ouvir tua oração. Elza, ouvi tua oração. Irmão Clécio, eu ouvi tua oração. Imagine Deus falar isso para você. Claudineide, eu ouvi tua oração. Veja o que Deus falando para você. Interessante. Que a gente acha que somente naqueles tempos Deus fala. Não, Senhor. Na primeira carta universal de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz que nós temos a certeza que Ele ouve nossas orações e a certeza de receber porque Ele ouve. Já Jesus no Evangelho de João, diz, capítulo 14, 13 e 14, tudo o que pedis em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o que Daniel fez? Buscou o Deus verdadeiro, que abriu as portas do entendimento e ninguém o pôde ocultar. A glória de Deus foi revelada naquele exato momento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem. Daniel havia orado e lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias, no versículo, como eu falei, Jeremias 29, 10, ele falou: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra e tornar-vos a trazer a este lugar. Aleluia. Deus dizendo assim, que para o povo eu vou cumprir a minha boa palavra em vós. Que Deus cumpra a sua boa palavra em nós. Não precisa ter medo, meu irmão. Nós pertencemos ao Senhor. Não há necessidade de medo. Se Ele quiser tirar nossa vida, lembre-se do Salmo 116, 15. Se eu não me engano, alguém olhe para mim, por favor, que eu não estou me lembrando. Mas diz que diante de Deus é preciosa a morte dos seus santos. Deus vê com pesar a morte dos seus santos. Deixa a Claudiana olhar aqui para mim. Salmo 116, versículo 15, eu acho que é. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Exatamente. Então, preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Se quiser, Ele fará isso. Se não, vamos viver cada dia debaixo de sua glória, debaixo do seu poder, dos seus cuidados, do seu santo zelo. Que coisa boa. Me lembrei de uma pregação sobre recomeço. Eu acho que eu vou pregar isso hoje à noite. A não ser que Deus mude no meu coração. Então, meu povo, quando isso acontece, conforme está essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias, mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Seja-nos, pois, o que estava para acontecer. Número 1. Todos os judeus seriam libertos para voltar para Judá, caso quisessem. Porque lá em Êxodo capítulo 1, o próprio Ciro, no seu dito real, diz: olha, se Deus tocou no seu coração, se Deus despertou você, pode voltar tranquilo, seja abençoado, reconstrua o templo, viva a sua vida. Deus acabou de cumprir o que prometera há 70 anos, dando liberdade ao seu povo. Número 2, recebendo permissão para reedificar o templo. Que bênção. Número 3, todas as despesas da construção do templo poderiam ser retirados dos tributos da além do rio. Todo o tributo que ia para a Babilônia agora seria revertido para a reconstrução do templo. E 4, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém, segundo o profeta Esdras, capítulo 1, versículo 7. Então, povo de Deus, nós devemos viver cada momento buscando a face do Senhor no despertar de sua glória. Que Ele venha despertar em nossas vidas o desejo de buscar. Se há alguma coisa que nós não compreendemos, devemos orar e pedir a Deus compreensão e
conhecimento. Tem um hino que as irmãs cantavam de Ludmila Feber, né? Quando tudo parece, como é que é? Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. Então, eu gosto de dizer essa frase aqui, não como frase de efeito. Lembre-se, se os homens fecham tudo, entenda que os céus estão abertos à oração do crente. Vamos orar para encerrar? Justo e eterno Deus, nos concede tua paz e tua graça e misericórdia. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, ciência de que tu estás no controle cada dia. Não há um passo de ninguém, não há um plano de ninguém que tu não sabes, não conheças. Nós pedimos como tu fizeste lá no Egito, Senhor. Se preciso for, pode mandar as pragas, mas guarda teu povo. Se for para julgar o rio Nilo, julgue, mas guarda teu povo. Se for para julgar, Senhor, os deuses do Egito, julgue, mas guarda teu povo, Senhor, debaixo da tua mão. Quando teu filho Jesus falou, porque a tua igreja tem guardado a palavra de tua paciência, tu há de guardar toda a igreja no dia da aprovação. Nos abençoe, esteja conosco no culto logo mais, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, às 7 horas, vamos estar mais uma vez uma live do culto de celebração ao Senhor. Convido a todos para que possam estar conosco. Tá bom? Agradeço a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês. Como o prefeito aqui de São José de Mipibu, ele não liberou ainda os cultos presenciais, e para evitar gasto desnecessário, eu resolvi fazer o culto de celebração ao Senhor aqui mesmo em casa, através da live. Então, convido a vocês para que esteja conosco hoje às 19 horas, cantando e louvando ao Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe todos. Obrigado, pastor João Maria, irmão Walter, o pessoal de Caicó, né? Weber, irmã Silvana, Suetônio, Deus abençoe Suetônio, irmã Manaísa, Juliana, Roberto Walter, Ronaldo, Kátia, Graça, Elza lá do Ceará, Kátia lá de Pacajus, Walter do Fortaleza. Deus abençoe a todos os irmãos que a gente já passou. Saudade de todos vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Claudineide e família, presbítero Mauro. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Hoje, daqui a pouquinho, às 17 horas, nosso culto. Às 19 horas. Às 7 horas, né? Às 19 horas, vamos estar adorando o Senhor. Mais uma vez, eu convoco a vocês para estarmos juntos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra no nosso coração. Amém?